Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2024. O primeiro mês do ano está se acabando. E nós voltamos aqui para ler 1 Samuel, capítulo 17. Dando continuidade à leitura da palavra de Deus. E aí eu já quero dizer para os irmãos que nós vamos encerrar esta leitura fazendo uma oração, né, no final, encerra esse vídeo. E aí eu estou anotando os pedidos de oração dos irmãos para que sejam mencionados na oração final. Portanto, se você quiser incluir algum pedido, comenta aí no vídeo qual é o seu pedido, por você mesmo, por algum parente seu, por alguém que você queira interceder, por alguém que está doente, alguém que está desempregado, casal que está em crise. Não precisa mencionar detalhes, só mencionar o pedido em geral e a gente vai incluir nas nossas orações, ok? Vamos então à nossa leitura de hoje. 1 Samuel capítulo 17 diz: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Então, de novo os filisteus aí atacando Israel. E acamparam em Éfes-Damim entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus, exército frente a frente com o outro exército. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Lá em Deuteronômio, nós já vimos que quando o povo foi conquistar a terra, eles se confrontaram com os gigantes, e aí agora ainda tem desses gigantes. O Golias é um desses gigantes que fazia parte do exército filisteu. E o texto diz, versículo 5, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Só a couraça com escamas de bronze pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Só a armadura dele era uma coisa que um homem sozinho não levantaria. Era um gigante forte. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Só a ponta de ferro da lança pesava 7,2 kg. E o homem então era muito forte até para manusear numa batalha esse equipamento tão pesado. O homem é descrito como alguém muito forte, excepcionalmente forte. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser de fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Isso aqui é uma coisa que não é dita, mas que fica implícita, é que, como foi dito na escolha de Saul como rei, ele se destacava entre todos os israelitas como o homem mais alto. Inclusive, dos ombros para cima, ele passava dos homens mais altos de Israel. Saul era um homem muito grande. Ou seja, e ele era o rei. E naquela época se subentendia que o rei encabeçava a guerra, a batalha. E aí, ele não diz, o Golias não diz, mas ele está desafiando o próprio Saul. Ficou meio óbvio. Foi uma vergonha para Saul não ter coragem de enfrentar o Golias, sendo que ele era o rei e era o homem mais alto, e já era guerreiro também. Versículo 10, continuando. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ele está propondo um duelo entre os dois principais guerreiros dos dois exércitos. Quem vencesse
o exército do vencido seria escravo do exército do vencedor. Olha o verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E é engraçado o escritor do livro aqui dizer que o próprio Saul ficou atônito e apavorado. Porque é óbvio que o desafio era principalmente para ele por ser o rei e por ser o mais alto guerreiro de Israel. Versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. 8 filhos homens. A gente viu isso lá na escolha do Davi para ser o sucessor de Saul, por meio de Samuel. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. A gente viu esses 3 nomes quando Samuel foi escolher o novo rei. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, o Davi até então meio que dividia as funções. Passava um tempo com o pai, o tempo com o rei. A gente precisa entender que nem sempre a história segue uma sequência cronológica. Às vezes ele faz uma referência a um fato geral. Quando a Bíblia diz que ele se tornou um soldado do exército de Saul, lá atrás, já foi dito, né? Ele era o escudeiro, pajem de armas de Saul. Aquilo pode estar fazendo uma referência geral ao que aconteceu posteriormente. E o texto continua dizendo, versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 40 dias lá sem começar a guerra e o filisteu desafiando o povo de Israel e especialmente o Saul. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Naquela época, nas épocas de guerra, os que ficavam tinham que prover provisões, alimento para os que iam para a guerra, né? Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Então, o Jessé está provendo provisão para os seus filhos e até para o comandante do exército aí. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Na verdade, ainda não estavam lutando, estavam sendo só desafiados e não tinham tido coragem de enfrentar o desafio que o Golias propôs. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Olha Deus trabalhando aqui para encaminhar as coisas. O Golias lança o desafio e o Davi ouve. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. O rei estava oferecendo a própria filha em casamento para quem tivesse coragem de enfrentar o Golias ou aceitar o desafio do Golias. Até porque isso era uma desonra para o próprio Saul, que era o guerreiro mais alto do seu próprio exército. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele diz, coloca o Deus vivo na batalha. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto?
Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. É o irmão mais velho dando a bronca do irmão mais novo. E naquela época, especialmente, que o irmão mais velho era o líder da família na ausência do pai. O Eliabe aqui já mostra que não tinha muita paciência com o Davi. Verso 29. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Aquelas palavras e provavelmente alguma outra coisa que ele disse sobre a afronta que os israelitas estavam sofrendo com aquela proposta do Golias. E com medo que eles ficavam, né? E o texto continua. Davi disse a Saul, verso 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi se ofereceu para lutar com o Golias. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, e aqui é uma revelação de coisa que não tinha sido dito lá atrás: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e tiro-lhe a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. O Davi era muito corajoso, já tinha enfrentado leões e ursos, defendendo as ovelhas. E a sua confiança está em Deus. Ele atribui tudo a Deus. Foi Deus quem lhe permitiu realizar esses feitos. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Provavelmente o Saul, ufa, finalmente alguém apareceu, porque ele estava se borrando de medo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Por isso que eu disse que quando lá atrás foi dito que Davi se tornou escudeiro de Saul, é fato posterior. Já estava mencionando algo que iria acontecer posteriormente. Porque aqui ele ainda não tem experiência com isso. A experiência dele é com ursos e leões. E confiar em Deus. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Ele disse: eu não dou conta de usar essa parafernália toda aqui de armas de guerra. E aí tirou tudo, vestiu sua própria roupa, pegou seu alforje, sua capanguinha de pastor, de ovelhas, e sua funda, uma espécie de atiradeira de pedras, né? E aí colocou 5 pedras dentro do alforje e caminhou na direção do Golias. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Ah, quem é esse menino aí? Era o sentimento aí do Saul, né? Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Provavelmente ele se referia ao cajado do pastor. Ele, como pastor, levou o seu cajado. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Resposta do Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi está honrando a Deus e atribuindo a Deus a glória. É assim que o crente faz. Ninguém de nós toma glória para si. Nós entendemos que tudo que somos vem de Deus, Ele quem nos capacita. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Ele estava entendendo e declarando que Deus é quem ia dar a vitória a ele, Davi.
Hoje mesmo darei o cadáver do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi está glorificando a Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Abrir um parênteses não, aplicar isso aqui. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não dão certo? É porque a gente faz e não dá a Deus a glória devida. Às vezes a gente toma até glória para nós mesmos em certos projetos nossos. Pare para pensar nisso. E aí, continuando, verso 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. É tipo assim, você está lutando é contra Deus. Eu sou só o instrumento na mão dele. E ele entregará todos vocês em nossas mãos. É claro que quando eles lutassem, a proposta do Golias é que o exército vencedor, o guerreiro vencedor, o exército do guerreiro derrotado se tornaria escravo do exército do que derrotou. Só que é óbvio que ninguém ia se tornar escravo sem lutar. E aí Davi está dizendo, nós vamos matar vocês, o exército de vocês todinho. Verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Uma pedrada na testa no lugar certo derrubou o gigante. Uma pedrada dirigida por Deus na mão de um homem que confiava em Deus. Uma pessoa que aos olhos humanos era incapaz e Deus usou. 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Quando o filisteu caiu, Davi foi lá e aqui vai dizer o que aconteceu em seguida. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhou a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. A própria espada do filisteu cortou a cabeça dele, nas mãos de Davi, claro. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Aí os homens tomaram coragem, né? E os filisteus arregaram, como se diz aqui no Goiás. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom, que eram as duas principais cidades dos filisteus. E ele continua, quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles, recolhendo os despojos, né, da guerra. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Ele ficou com as armas do Golias. A gente vai encontrar uma referência à espada de Golias lá na frente, nas mãos de Saul. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Parece que tinha algum tempo que o Davi não estava servindo Saul, né? Depois do último capítulo lá. A ponto de que o Saul quer se certificar de quem é o pai dele. Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça do Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. É claro que ele não disse que ele era ungido do Senhor para substituir o rei. Ele estava esperando no Senhor e não sabia como isso ia acontecer, mas Deus estava trabalhando nessas circunstâncias para tornar Davi o líder, o rei do seu povo, que era o povo de Israel. Davi que Deus já havia dito por meio de Samuel que seria um homem segundo o seu coração. Então, o cristão, ele vive para honrar a Deus, ele não toma glória para si. Ele sabe que quem dá a vitória em qualquer batalha é Deus. Nós só temos que nos deixar ser instrumento nas mãos dele.
Amém? Vamos orar? E aí eu quero mencionar aqui os pedidos de oração. Eu gostei que uma das nossas irmãs, eu não sei se foi a irmã Lucinalva, comentou, foram vários comentários no vídeo, comentou que tem anotado os pedidos de oração para a Elorel. Eu estou pedindo aos irmãos, anotem os pedidos de oração. Hoje eu acrescentei mais um aqui, fora os que já tinha. Só me lembro de ter anotado esse, não, pode ter cometido um lapso de não ver todos os comentários, foram vários. Mas anotem e eu peço que nas suas orações particulares mencionem esses pedidos. Eu vou mencionar aqui, ó, a irmã Nájila pede por um trabalho. E aí eu peço aos irmãos, quando você receber a resposta da sua oração, seja ela qual for, comente aí para nós, tá bom? Irmã Nájila pedindo trabalho para si e para o esposo Julião e pela saúde da sua mãe, a irmã Lídia, que tem problemas seríssimos de complicações com diabetes. São irmãos queridos que eu pastoreei lá no Tocantins, em Colmeia. Irmão Antônio Francisco pede pela saúde da irmã Valderice, que sempre está aqui conosco, ela está fazendo um tratamento lá de um problema sério. Orem pela saúde da irmã Valderice, orem pela saúde da irmã Letícia, filha da irmã Luzinete. Oremos pela irmã Raquel, a irmã Raquel pedindo a salvação da sua família, então pela família da irmã Raquel pedindo a salvação de todos, que se rendam a Cristo. A irmã Maria Luzimar, pela saúde dela e do esposo, o irmão Raimundo Nonato, já são idosos. A irmã Maria Luzimar é quem tem que cuidar do esposo que está tendo problemas de memória, né, não esquecendo as coisas. A irmã Silvia pediu pela salvação da sua família. A irmã Lucinalva, ela pediu pelos seus irmãos, ela colocou a Lucila, o Henrique e o Luiz Henrique, que estão afastados entre si. Conflito entre eles lá, ela até me deu alguns detalhes que eu não vou trazer aqui. Mas orem por eles, peçamos por cada pessoa para que quem não é convertido a Cristo venha se render a Cristo, ter o amor de Cristo no seu coração. A irmã Maria Edna pediu cura para o Luiz, não sabemos o que ele é dela, se ela puder comentar aí. O irmão Francinaldo hoje pediu oração pela cirurgia dos olhos do seu pai. O nome do seu pai é José Norato. Então, vamos orar. Eu vou começar a oração lendo isso aqui. E os irmãos me acompanham e anotam os pedidos quando na sua oração particular interceda por esse motivo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor a irmã Nájila e o irmão Julião para que o Senhor lhes dê um novo trabalho, que lhes permita ter um rendimento maior para a provisão da sua família. Nosso Deus, cuida da minha irmã Lídia, em nome de Jesus. Ó Deus, naquelas crises tão difíceis e consequências de diabetes, faça um milagre em sua vida. Oramos pela saúde da irmã Valderice, pelo tratamento dela, pelo tratamento da irmã Letícia. Em nome de Jesus, guia os médicos, faça milagre a favor do seu povo. Clamamos pela salvação da família da irmã Raquel. Usa a irmã Raquel para a salvação de sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida da irmã Maria Luzimar e do irmão Raimundo Nonato na idade avançada e nas consequências dos anos que eles sofrem. Renova as forças, renova a lucidez, renova a fé a cada manhã. Ó Deus maravilhoso, salva a família da nossa irmã Silvia. Ó Deus, opera no meio da família da irmã Lucinalva, entre os seus irmãos, ó Deus, para que eles, ó Deus, se submetam à direção do seu Santo Espírito. Oramos pela cura do Luiz lá, a pedido da nossa irmã Maria Edna. Ó Deus, e guia aqueles médicos que vão fazer a cirurgia nos olhos do irmão, do pai do nosso irmão Francinaldo, do seu José Norato. Se ele ainda não entregou sua vida a Jesus, que ele venha entregar. Meu Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós não temos mérito próprio, mas o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Senhor prometeu que tudo que pedimos na oração, crendo, receberemos. O Senhor Jesus ensinou dizendo: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Por isso nós estamos persistindo na oração a favor de cada um desses pedidos. E se eu não percebi algum pedido que algum irmão deixou aqui nos comentários desse vídeo, que a boa mão do Senhor se manifeste com poder e glória e milagres a favor de cada uma destas pessoas, curando quem está doente, abrindo porta de emprego para quem precisa dela.
resolvendo os conflitos familiares, estabelecendo o amor entre os casais, entre os irmãos, entre os familiares em geral, operando a favor do seu povo. E assim, ó Deus, esteja renovando a nossa fé, a nossa alegria a cada manhã. E nós, ó Deus, oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a maior de todas as bênçãos e nós louvamos seu santo nome. Tudo é graças a Ele. Ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, ó Deus, e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. É a petição que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta com a continuidade da leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.